Dia 15 de janeiro. São Paulo eremita. 347. São Paulo, primeiro eremita no Egito, nasceu na Tebaida. De pais cristãos, recebeu o filho educação aprimorada. Favorecidos pela fortuna, puderam proporcionar-lhe os meios para instruir-se nas ciências gregas e egípcias. Na idade de 15 anos, ficou órfão de pai e mãe, e proprietário de grandes bens. O coração, porém, não lhe apetecia os prazeres do mundo. Pelo contrário, sua maior satisfação era servir a Deus, na prática das virtudes cristãs. Contava 23 anos quando a grande perseguição de Décio se estendeu também sobre a Tebaida. O inimigo não poupou esforços para afastar as almas da doutrina de Cristo. Blandicias e torturas entraram em ação para conseguir este fim. Paulo, impressionado com o que via e, com receio de não ter força para enfrentar o martírio, fugiu para o deserto, com a intenção de lá ficar enquanto durasse a perseguição. Penetrando mais no deserto adentro, encontrou um dia uma grande gruta, que no tempo da rainha Cleópatra tinha servido de esconderijo a criminosos e moedeiros falsos. Paulo resolveu passar o resto da vida naquela gruta. Água receberia da fonte que lá se achava, e uma palmeira forneceria alimento e folhas para cobrir-se. Assim ficou. Quando escassearam os frutos, Deus lhe mandou um corvo, que lhe trazia pão todos os dias. Pelo espaço de 90 anos, Paulo morou naquela gruta, sem que tivesse visto mais rosto humano. Quando contava 113 anos, recebeu a visita de Santo Antão. Este santo varão, igualmente eremita, tinha 90 anos e, julgando-se o homem mais velho do mundo, com este pensamento se envaideceu. Deus lhe revelou a existência de um ente mais idoso e mais santo e ordenou-lhe que o procurasse. Sem saber para onde se dirigir, pôs toda a confiança em Deus e entrou no deserto. Tendo andado metade do dia, encontrou um desconhecido, ao qual pediu informações relativas à morada de Paulo. O homem, sem dizer palavra, indicou com a mão a direção e fugiu. 2 dias e 2 noites pisou Antão na areia do deserto, quando apercebeu uma loba faminta, que fugitiva se escondeu numa gruta. Então foi-lhe ao encalço e, penetrando mais no interior da gruta, viu-se diante da cela de Paulo. Este, vendo-se descoberto, fechou-se no esconderijo e então pôs-se a orar até que o eremita se resolvesse a aparecer. Depois de muito esperar, a porta se abriu e Paulo saiu da cela. Os dois abraçaram-se e, apesar de nunca se terem visto na vida, chamaram-se pelo nome, reconhecendo naquele encontro uma singular permissão da divina providência. Afinal achaste, disse Paulo a Antão, a quem procuraste. Está vendo um homem que daqui a pouco será pó em cinza? Depois pediu ao hóspede informações sobre o estado das coisas no mundo, sobre a perseguição, etc. A que Antão respondeu do modo que lhe era possível. Enquanto dialogavam, veio o corvo e trouxe 2 rações de pão. Vendo isto, Paulo, cheio de admiração, disse: Vê como Deus é bom e misericordioso. Manda-nos o nosso manjar. 60 anos aqui estou e recebo diariamente um pãozinho. Por causa de tua visita, mandou-nos hoje ração dobrada. Nisto, os 2 varões reconheceram a intervenção da divina providência. Muitas horas permaneceram em colóquio e a noite passaram em oração. No dia seguinte, disse Paulo ao companheiro: Há muito tempo sabia eu que moravas nesta redondeza. Estando eu no fim de minha vida, Deus te mandou para dar sepultura ao meu corpo. Antão se entristeceu com essas palavras e pediu ao santo eremita que, indo para o céu, o levasse consigo. Este, porém, respondeu: Era vontade divina que fiques ainda algum tempo no mundo, para o bem daqueles que te veneram como mestre. Pediu então a Antão que fosse buscar o manto que tinha recebido de Santo Atanásio, para nele lhe envolver o corpo depois de morto. Assim fez, para que Antão não fosse testemunha da sua morte e para mostrar o grande respeito que tinha o grande bispo, que tanto sofrera em defesa da fé. Antão foi apressadamente cumprir a ordem do santo eremita. A pergunta dos irmãos de hábito, onde se tinha demorado tanto, respondeu:
Ai de mim, pobre pecador, que muito justamente levo o nome de monge. Vi Elias, vi São João no deserto, vi Paulo no paraíso. Nada mais falou. O medo de não mais encontrar com vida o eremita Paulo não o deixou demorar-se no convento. Tomou o manto de Atanásio e com ele pôs-se a caminho para a gruta. Antes de chegar, viu a alma do santo varão, rodeada de grande esplendor, subir ao céu, acompanhada de anjos, profetas e apóstolos. Impressionado com a visão, continuou a jornada até chegar à morada de Paulo. Ao entrar na gruta, um quadro singular se lhe deparou. Lá estava Paulo, de joelhos, com os braços abertos em cruz, a cabeça elevada ao céu, imóvel. Se então ao princípio julgava ver o santo homem em oração, logo se convenceu de que tinha um cadáver diante de si. Imediatamente dispôs o necessário para dar sepultura ao defunto. Envolveu o corpo do companheiro no manto de Santo Atanásio, como desejara. Para fazer uma cova, viu-se embaraçado, visto que não existia no lugar instrumento nenhum que lhe pudesse remover a terra. Deus veio-lhe em auxílio. Da floresta próxima vieram 2 leões, os quais com grandes uivos se deitaram aos pés do cadáver. Depois de terem assim dado sinal de gratidão, escavaram na terra uma abertura assaz larga e profunda, para nela poder sepultar o corpo do santo eremita. Então rezou sobre o defunto e sepultou-o. A única roupa que de Paulo existia, uma túnica feita de folhas de palmeira. Antão levou-a como lembrança preciosa e dela se servia só nos grandes dias de festa. São Paulo, segundo o cálculo de São Jerônimo, morreu no ano de 347, tendo a idade de 113 anos. Reflexões. 113 anos contava São Paulo quando a morte o chamou para a eternidade. São Teodósio morreu com 105 anos. A biografia destes varões diz que sua vida era de uma austeridade espantosa e quase um jejum contínuo. A idade avançada que esses santos, como ainda outros, alcançaram é uma apologia do jejum, que em nossos dias caiu em grande descredito, mesmo entre aqueles que querem ser muito católicos e religiosos. O cuidado exagerado que muitos têm pela saúde corporal fala-os ver no jejum um grande inimigo e tudo fazem para se verem livres da obrigação de jejuar, nos dias que a Igreja marcou de jejum. O Espírito Santo assegura-nos que o jejum não é nocivo, pelo contrário. Quem sobriamente vive prolonga a vida. Eclesiásticos capítulo 37. Não te deixes vencer pelo comodismo e não des facilmente ouvido às insinuações malévolas contra uma instituição tão salutar como é a do jejum. É mais fácil que o organismo se resinta de excessos na comida e na bebida do que da prudente e ponderada abstenção. Quando São Paulo procurou o deserto, pensava passar nele só um certo tempo. Mais do que esperava, tornou-se-lhe a solidão amiga e convenceu-o da grande utilidade de servir a Deus. Longe do bulício do mundo. Contra a solidão e o afastamento das coisas do mundo, há também entre católicos grandes preconceitos, achando insuportável uma vida mais retraída e silenciosa. Antes não julgassem o que não conhecem. Se queres a prova da doçura da vida longe do mundo, faze a experiência e verás como é deliciosa. A penitência e o arrependimento dos pecados é um consolo e traz um bem-estar tamanho que igual não se encontra no meio dos prazeres e divertimentos do mundo. Muitos, diz São Bernardo, fogem da penitência, porque, deixando-se unicamente ofuscar pela cruz, não lhe enxergam a doce unção. Se nos aplicarmos a uma vida piedosa e santa, nada haverá que nos possa entristecer. São Crisóstomo. A alegria que procuramos não na criatura, mas em Deus é a alegria verdadeira, que não tem semelhante entre as alegrias do mundo. São Bernardo.